algumas ideias muito interessantes que estão contidas no Ma'amar Zot Ot Habrit Tafshin Mem Gimel, o Ma'amar do Rebbe sobre Parashat Noach, que fala sobre o fenômeno do arco-íris, que por si só é uma coisa linda, mas ele tem várias nuances espirituais exploradas neste Ma'amar, que eu acho interessante a gente procurar trabalhar juntos para entender a profundidade de pequenas ideias ou grandes ideias contidas em pequenos trechos da Torá. Em primeiro lugar, toda a ideia do arco-íris, como consta na Parashat Noach, é de que o arco-íris se tornou um símbolo de que não haverá mais dilúvio. Após o dilúvio, assim explica o Rashi, Noach não quis mais procriar, porque ele achava que o mundo podia passar novamente por um holocausto de água, ou um dilúvio, que seria o caso. E, curiosamente, como muita gente depois do holocausto não queria mais ter filhos, como que eu vou ter filhos num mundo terrível como esse? Um deles, para quem conhece, Elie Wiesel, grande autor. O Rebbe teve que convencer ele a casar, refazer sua vida, ter filhos, e Baruch Hashem. Mas tem muita gente que saiu de dilúvios da vida, ou holocaustos da vida, e não queria mais que seus filhos sofressem como eles sofreram. Noach também pensava assim. Aí Hashem fala para Noach: eu lhe prometo que não vai haver mais Mabul, não vai haver mais um dilúvio sobre o mundo inteiro. E como sinal de que essa promessa é uma coisa contínua, o arco-íris vai aparecer no céu em certas ocasiões depois da chuva. A gente tem como tradição que o arco-íris aparece no céu depois da chuva, que não é um bom sinal, até porque pela Halachá nos costuma olhar muito para o arco-íris, se diz que isso é um sinal de que Hashem quis destruir o mundo por algum motivo, mas ele decidiu que não. Enfim, não se dá a isso uma grande importância. Por outro lado, existe uma brachá específica que se diz quando a gente se maravilha em ver um arco-íris, assim como outras brachot sobre coisas maravilhosas que a gente vê ao longo do dia, uma vez por mês, enfim, cada situação vai ter um tipo de brachá diferente, mas existe uma brachá que a gente diz quando vê um arco-íris. E aqui neste Ma'amar, o Rebbe menciona um outro Ma'amar do Alter Rebbe, do primeiro Rebbe de Lubavitch, de Chabad Lubavitch, que foi encontrado em 83, Tafshin Mem Gimel, a época do Ma'amar, aliás 82, que era em Tishrei, enfim, Tishrei Cheshvan. E a pergunta que o Rebbe faz é uma pergunta que já consta em vários outros comentários do Chumash. Afinal de contas, a gente sabe que o arco-íris não é um milagre. O arco-íris é um fenômeno natural. Se é que eu estou me expressando bem, a refração da luz nas gotículas da chuva, das nuvens, enfim. Tem o prisma de Newton, é algo semelhante a isso, enfim. Então, é um fenômeno natural, não é um milagre, então, porque isso seria um sinal de que Hashem não vai mais destruir o mundo. Antes de seguir com o Ma'amar, eu queria comentar uma explicação do Ramban Nachmanides e do Ibn Ezra, ambos grandes Chachamim, grandes sábios judeus da Idade Média. Um é de 1200, outro é de 1300 aproximadamente. Os dois não são muito distantes um do outro em termos de data, de época. O Ibn Ezra e o Ramban mencionam a ideia que o Rebbe fala aqui no Ma'amar. Afinal de contas, os gregos, os sábios da antiguidade já sabiam que o arco-íris é um fenômeno natural que, tendo certas condições, ele vai aparecer. Condições físicas.
A conclusão do Ramban, Nachmanides, é de que realmente é um fenômeno natural, mas o fato desse fenômeno acontecer desse jeito indica para nós, de agora em diante, do momento do dilúvio em diante, depois do dilúvio em diante, que isso é um sinal de paz. E o Ramban realmente explica isso de uma forma bastante curiosa. O Ramban, ele diz, guerreiros que em algum momento decidem fazer a paz entre si, tem vários tipos de rituais que eles fazem para demonstrar que eles estão agora em paz. E ele diz que um deles é mostrar uma arma, ou que não carregam arma consigo, enfim. Ele não dá exemplos específicos no seu comentário na Torá. Eu vou dar alguns. O costume ocidental, por exemplo, de dar as mãos quando você encontra alguém. Dizem que na antiguidade era para demonstrar que você não carrega armas nas mãos, então você está aqui numa situação de amigável, numa situação de amizade, você não tem nada contra ninguém. Existia um ritual entre os índios, que eles quebravam as lanças num ritual junto aí, o cachimbo da paz, que tinha outros índios que faziam, enfim. Existiam vários tipos de rituais para demonstrar que a pessoa não pretende mais fazer guerra um com o outro, as pessoas entre si. E o Ramban, ele menciona que o fato do arco-íris ele ser um arco indica que nós estamos tratando aqui de um potencial de uma agressão a longa distância, assim como a flecha também atinge a longa distância. No entanto, o arco-íris não está com a parte redonda do arco voltada para baixo, muito pelo contrário, a parte do arco está voltada para cima. E aonde estaria a corda do arco, que é onde a gente coloca a flecha para atirar, seria a terra. Aí Ramban explica que isso simboliza que Hashem está mostrando para a gente: eis aqui o meu arco, ele não tem flecha nenhuma, nem tem a corda do arco, então vocês podem ficar tranquilos que nada de ruim vai acontecer com vocês. Isso é um símbolo de paz, de que não vai haver mais dilúvio. O Ramban também menciona que o arco-íris lembra que se é Kavod, a visão de Ezequiel, que fala que o trono divino está no local onde tem cores como arco-íris, enfim, aí já é o aspecto espiritual do arco-íris. Convém olhar o Ramban em loco. Tudo bem. O Ibn Ezra, por sua vez, ele explica de uma outra forma, ele traz também a ideia de que é um fenômeno natural, e ele diz que provavelmente antes do dilúvio, a força do sol não era grande o suficiente para produzir o arco-íris, e Hashem fez com que a força do sol fosse maior depois do arco-íris, depois do dilúvio, de modo que, em certas ocasiões, essa luz refratada nas gotículas da chuva acaba criando o fenômeno do arco-íris. Bom, até aqui o Ramban e o Ibn Ezra. O Maamar do Rebbe, o Rebbe pega um caminho completamente diferente para analisar essa situação. O Rebbe diz que a chave da questão são as nuvens, porque é óbvio que é a luz do sol atravessando as nuvens que produz o arco-íris. O Rebbe explica que na Torá nós encontramos dois tipos de nuvens, principalmente no sentido espiritual, o que as nuvens representam espiritualmente, o que elas são espiritualmente. Por um lado, você tem nuvens que representam um nível elevadíssimo de santidade, de espiritualidade. Exemplo, a gente diz que Hashem aparece em forma de nuvem, tanto no Mishkan, no deserto, como no Monte Sinai, como em outros lugares. A gente vê que a nuvem é uma forma de ocultar a presença de Hashem, mas ao mesmo tempo ela demonstra claramente que Hashem está presente nesse lugar. Outro exemplo um pouco mais antigo, que está no Midrash, se diz que na tenda de Sara havia uma nuvem, isso demonstrava que a presença de Hashem estava ali. A ideia da nuvem é de que Hashem tem níveis de revelação tão elevados que eles fogem da nossa capacidade de enxergar como algo que está oculto atrás de uma nuvem.
E então a nuvem estaria, nesse caso, se referindo a algo muito elevado. Um outro exemplo que o Rebbe traz também é de que em Yom Kippur, o Kohen Gadol entrava no lugar mais sagrado do mundo, Kodesh Kodashim, com uma certa medida de incenso, e ali ele produzia o Anan HaKtoret, a nuvem do incenso. É interessante que a expressão que se usa na Torá é Anan HaKtoret, nuvem do incenso, e não Ashan, fumaça, que seria talvez a palavra mais correta. E a ideia que a gente extrai dessa expressão é de que, na verdade, essa nuvem que está relacionada com Yom Kippur, a nuvem do Ktoret, do incenso, se refere também a um nível elevadíssimo de Hashem, que tem tudo a ver com Yom Kippur, porque se a gente for olhar a nossa relação com Hashem num nível mais baixo, em muitas situações a gente está em falta com ele. Mas quando a gente atinge um nível mais elevado de Hashem, que está acima das limitações dos defeitos humanos, aí então a gente tem o perdão de Hashem, que toda a ideia de Yom Kippur, porque isso está muito além e acima dos pequenos detalhes. Ou seja, é um nível mais elevado, e desse nível vem a ideia do perdão, a ideia da compaixão divina. Por quê? Porque está muito acima de outras limitações, inclusive das limitações da Torá e das mitzvot, nesse sentido de que Hashem perdoa aqueles erros que a gente faz em relação a ele no Yom Kippur. Então essa nuvem de Yom Kippur também representa a ideia de algo muito elevado, que está relacionado até com a Teshuvah, com a ideia da gente transformar o negativo em positivo através do nosso retorno para Hashem, da nossa Teshuvah. Por outro lado, você encontra também na Torá que a nuvem representa a ideia de pecados. E a gente diz que em vários trechos da Torá, em vários psukim, que Hashem há de apagar os nossos pecados como nuvens, ou seja, eles são nuvens, eles ocultam a presença de Hashem. A gente afasta Hashem de uma certa forma de se revelar nesse mundo quando a gente pratica algo incorreto, um pecado, enfim. E Hashem há de transformar essas nuvens e fazer com que elas, ao nos perdoar, Hashem transforma isso em algo que assim como uma nuvem que se espalha com o vento, Hashem também há de espalhar e fazer desaparecer o nosso pecado. Mas de qualquer forma, a ideia aqui é de que a nuvem também representa a ideia de pecado, algo que esconde a luz, algo que esconde a presença de Hashem ou a importância de Hashem nesse mundo. Então, como existem esses dois níveis de nuvens no sentido elevado, no sentido de santidade, e nuvens no sentido de algo que está relacionado com pecados, com algo que oculta, ele explica que as nuvens que ocultam fisicamente são as nuvens carregadas, as nuvens pretas, as nuvens escuras. Elas não deixam a luz passar, elas estão... A Gemara, inclusive, existe um trecho no Talmud, em vários lugares que estão mencionados no Amarim, enfim, que um dia nublado, um dia carregado, também indica um dia de gvurá, um dia de muito pesado em termos de restrições divinas, de severidade divina. Então você tem esse outro lado também na nuvem, que é a nuvem pesada. Então a ideia do arco-íris, assim explica o Rebbe, é de que quando você tem um mundo após o dilúvio teve um efeito não só material, mas teve um efeito espiritual. Em Hassidut se explica que não foi apenas uma destruição do mundo, foi uma purificação do mundo. É como se a gente tivesse mergulhado o mundo inteiro num mikveh gigantesco e purificado o mundo. Uma vez que o mundo foi mais refinado, se tornou um novo mundo, um mundo mais refinado depois do dilúvio, as nuvens
que surgem agora são nuvens mais leves, nuvens mais refinadas, não tão pesadas e carregadas. Essas nuvens mais leves, uma vez que o mundo foi refinado, se tornou um mundo mais purificado, essas nuvens mais leves permitem que a luz do sol penetre elas e produza o efeito do arco-íris. Então, o Rebbe explica que, na verdade, você tem uma conjunção, uma convergência do espiritual com o material. Assim como o mundo se refinou fisicamente, espiritualmente depois do dilúvio, todo o mal foi apagado da face da terra, assim também as nuvens agora estão mais refinadas e elas fisicamente permitem que a luz do sol passe por elas e produza eventualmente o arco-íris. Por isso que agora você tem o fenômeno do arco-íris acontecendo, coisa que talvez antes não estava acontecendo, porque as nuvens eram pesadas, o mundo estava carregado. E essa nuvem também está relacionada com a ideia de Teshuvah. Assim como a gente explicou antes, que o conceito de nuvem tem alguma coisa a ver com Yom Kippur, as nuvens do incenso, do Ktoret, a ideia de uma nuvem, de modo geral, também remete à ideia de Teshuvah. Por quê? Porque Teshuvah é uma iniciativa de baixo para cima, ou seja, o ser humano decide que ele quer se conectar mais com Hashem através da sua maneira de agir, da sua maneira de reagir também em relação a tudo, aos outros e a Hashem. Então, a iniciativa vem de baixo para cima e dessa forma ela produz lá em cima também um efeito muito grande que a Teshuvah produz, trazendo uma luz muito grande para a pessoa. Uma das coisas que ele menciona aqui no Mamar é que a ideia da nuvem, de modo geral, também é essa, porque a nuvem ela é produzida pelos vapores que se elevam do nível terrestre para o nível atmosférico, para o nível celeste, vamos dizer assim, celestial, que é uma ideia da iniciativa que vem de baixo para cima e depois ela produz um efeito tal que isso se transforma numa chuva, numa brachá que desce depois. O Rebbe entra aqui num detalhe curioso nesse mamar, onde ele diz que, de modo geral, as cores produzidas pelo arco-íris, elas são várias cores, mas que emergem basicamente de 3 cores básicas. Interessante que as 3 cores básicas espirituais que ele menciona aqui não são aquelas que a gente conhece de modo geral, como as 3 cores básicas, sei lá, vermelho, amarelo, verde, azul, enfim, tem vários tipos de divisões. Ele traz aqui que são 3 tipos de cores originais, que eles vão depois se subdividir em várias outras, que é a ideia de Chesed, Din, Rachamim, Heder, ou a ideia de Chesed, Gvurah e Tiferet. Chesed é bondade, Gvurah é severidade, Tiferet é compaixão, o meio termo entre os dois. E as outras cores, que serão 7 cores que estariam relacionadas com as 7 Sefirot, elas são derivadas dessas 3 cores originais. Ele diz que essa é a ideia de que a nossa relação com Hashem, de baixo para cima, atravessa o conceito de Chesed, Gvurah e Tiferet, o nosso amor a Deus, nosso apego, nosso cuidado com as coisas proibitivas, que seria a Gvurah, e também através da nossa conexão com a Tiferet, que é o meio termo, que também está relacionado com o estudo de Torá. Ou seja, as cores do arco-íris também estão relacionadas com o conceito de Teshuvah, com a ideia de como a gente se conecta com Hashem, de baixo para cima, de tal maneira que isso é um pacto, isso não é apenas um pacto que vem de Hashem para nós, mas que a gente também tem uma participação nele, a gente também produz, por assim dizer, o arco-íris na medida em que a gente exerce a Teshuvah num sentido prático. Aqui embaixo a gente produz essas cores espirituais que vão dar a beleza do arco-íris também no sentido mais espiritual. E ele traz aqui também que as cores quando você vê as cores do arco-íris brilhando no céu, assim traz o Zohar, e assim está mencionado também em Mamarim do Rebbe Maharash. Assim, vou trazer aqui a expressão do Zohar.
לא תצפה לרגל משיח עד יתחזה הקשת בעלמא את קשת בגבני נהירים. Não espere a vinda de Mashiach, exceto, quer dizer, só vai vir Mashiach quando o arco-íris brilhar com cores maravilhosas, cores brilhantes, brilhosas, enfim. Ou seja, a ideia de Teshuvah, a ideia de que a pessoa se conecta mais com Hashem, tem tudo a ver com a época de Mashiach. Está escrito que Mashiach vai vir até para fazer os tzadikim se fazerem Teshuvah num nível diferente. Estava tzadiká betiufta, e a gente, ao fazer a Teshuvah particular de cada um, a gente também revela o lado Mashiach que está dentro de cada um, o lado tzadik que está dentro de cada um, o lado intacto, puro, pristino que está dentro de cada um. E isso produz um arco-íris de cores, que é essa ideia de que na época de Mashiach essas cores vão brilhar. Todos os derivados deles vão brilhar com toda a intensidade, e que a gente possa em breve aplicar tudo isso na prática, que a lembrança desses trechos da Torá, que ao mencionar esses trechos, ao meditar sobre eles, a gente possa realmente produzir esse efeito, que é na verdade um resquício de tudo aquilo que a gente produziu durante o mês de Tishrei, e que vai agora se revelar. A gente colheu, a gente encheu a mala com toda a bagagem espiritual de Tishrei, e agora no mês de Reshvan, que é o mês que normalmente tem a Parashat de Noach, a gente vai agora abrir os pacotes e tirar os pacotes espirituais que a gente acumulou em Tishrei, e se Deus quiser também ter a vida de Mashiach. E ele diz aqui que nós temos que lembrar que a ideia de que espere pelos passos de Mashiach também está relacionado com a ideia de Regel. Regel nos remete à ideia das festas, Regalim, a época quando a gente ia para o Beit HaMikdash, a gente possa estar logo indo para o Beit HaMikdash, não só no Shabbat, não só no Rosh Chodesh, nas festas, enfim, e que novamente entra aqui a ideia das nuvens, que a gente eventualmente será levado nas nuvens para Jerusalém, para o Beit HaMikdash, que essa é uma das formas que os Neviim, os profetas, descrevem a nossa miraculosa viagem do Galut para a Geulah, de fora de Israel para Israel na época de Mashiach, e que logo a gente possa ver a vinda de Mashiach, ver as festas no Beit HaMikdash, e que através do nosso trabalho individual de cada um, da Teshuvah individual de cada um, que a gente possa trazer reveladamente a vinda de Mashiach, que seja com as nuvens que vão levar a gente rapidamente para Jerusalém, descer o Beit HaMikdash, Merab, Amém, Amém.